Pai do Senhor, crianças, tudo bem? Vamos para a leitura de Mateus, continuação de Mateus 18, versículo 15. Pega sua Bíblia e seu caderninho comigo. Como tratar um irmão que peca? Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A parábola do servo que não queria perdoar. Então Pedro aproximou-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe havia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher e os filhos, e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um de seus irmãos. Então, eu dei continuidade porque do 15 até o 35 fala exatamente sobre perdão. O 15 ele vem nos trazendo, quando alguém pecar contra você, quando alguém fizer alguma coisa contra você, que é para você chamar ele em particular e conversar. E não ficar levando conversas ou não, você chama a pessoa, ela no particular e conversa. Se ela aceitar o que você está conversando, se vocês se acertarem, você ganhou o irmão, porque vocês conseguiram se acertar. Se não conseguir, né, a Bíblia nos orienta a chamar 1 ou 2 pessoas como testemunha. A testemunha, ela não pode ser alguém que seja seu amigo ou amigo da pessoa. Pode ser amigo de ambos, porém essa pessoa precisa ser neutra.
né? Que ela não vai tomar partido de você nem do outro. E porque nessa conversa é uma conversa que não é de ofensa, não é uma conversa para brigar, é uma conversa para se acertar. É isso que a Bíblia está nos orientando, né? E às vezes a pessoa chama o outro exatamente para causar mais, né, foguinho, colocar mais fogo no assunto, mas não é isso, né? O que Jesus está nos orientando? Que é pra gente chamar essas testemunhas exatamente para ser pessoas neutras, para mostrar que você tá tentando se consertar e que a outra pessoa não, talvez, né? Ou se tiver algum problema mais, aquelas pessoas servem de testemunha para relatar o que aconteceu, mas fica neutra, não fica a seu favor ou a favor da pessoa com que você tá tentando um acordo, tentando se acertar, né? Tentando arrumar essa relação. Mas se caso isso não aconteça, no 17 ela nos orienta a levar à igreja. Você levando à igreja, ao nosso pastor, são pessoas que têm autoridade eclesiástica que vão orientar em tudo aquilo que é necessário fazer, né? E se a pessoa mesmo assim não aceitar, está em, né? Isso significa rebeldia, né? E a Bíblia fala que a pessoa vai ser considerada gentil ou publicano, quer dizer que a pessoa não é cristã, ela não se converteu de verdade, porque ela não quer se arrepender, ela quer continuar com aquela dureza de coração. Então, por isso que é necessário. Mas isso são assuntos que são pecar contra você, são coisas muito graves, né? Para poder chegar a esse ponto, né? Às vezes acontece uma bobagem ou outra, você consegue resolver com conversa, né? Mas isso são questões muito importantes, são coisas muito sérias para poder se levar para a igreja, se levar para o nosso pastor. A gente tem que lembrar que a gente precisa estar sempre perdoando, independente se a pessoa quis te perdoar, quis se acertar com você, mesmo diante da igreja, mesmo diante da... né, dos nossos superiores, né, a pessoa não quis acertar, você tem a necessidade de perdoar. Lembra em Mateus 6, no versículo 14, 15, vamos ler? Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, independente se o outro aceitou você se acertar com ele ou não, se ele quis se acertar, se ele quis pedir perdão, se ele não entendeu o que ele fez de errado, né? Às vezes existe isso entre as crianças, né? Porque criança, o que Jesus falou ontem, né? Exatamente na palavra conosco, que nós deveríamos ser igual crianças. Porque a criança brigou hoje, amanhã ela tá correndo de novo com a outra criança que ela brigou. Elas brigaram, deram um soco na outra. Que não é certo, tá? Mas amanhã já estão brincando, já se abraçam, já brincam, esquece o que aconteceu. O adulto já não. O adulto já é mais, tem um coração mais duro, né? Mais difícil. Então, o adulto em si, ele precisa perdoar, mas a criança também. Porque começa desde criança, lembra? Vocês precisam aprender hoje, o caráter de vocês está sendo desenvolvido para isso. Para vocês aprenderem que o perdão é necessário. Não é feio pedir perdão. Não é sinal de fraqueza, pelo contrário. A pessoa que pede perdão e a pessoa que aceita o perdão são pessoas fortes, pessoas firmes na rocha, pessoas firmes em Cristo. Sabem quem eles são, quem é o seu pai, né? Quem é o papai do céu, quem que cuida deles. Então, aceita. Mas aqui que Jesus fala que quem não perdoar não será perdoado. Lembra que os dízimos, as ofertas não são aceitas? A mesma coisa é o nosso louvor, a nossa adoração. Então, a gente precisa ser perdoador, né? É a mesma coisa que a parábola seguinte está falando, que Pedro pergunta, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Então a gente precisa ser firmes e precisamos, porque Cristo, quantas vezes cuspiram no rosto de Cristo, quantas vezes foram cruéis com Cristo, na cruz Cristo sofreu quanto, foi machucado, foi furado, foi caluniado, Jesus foi simplesmente escarnecido mesmo é a palavra.
né? Ele foi maltratado, riram da cara dele. E Jesus perdoou a todos. Jesus falou: Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que faz. Então, nós temos que procurar ter o coração de Cristo, perdoando a todos. Mesmo que o nosso irmão, nós levamos, conversamos, nós tentamos, né, dizer a ele que não estava certo, que o que aconteceu foi um engano, tentando acertar a situação, e ele não quis, você chamou a testemunha, ele não quis. Então, perante a igreja, nossos superiores, né, nossos pastores que vão decidir. Porque aquela pessoa está com o coração duro. Então, eles vão decidir. Então, o que está ligado na terra está ligado no céu. É isso que Jesus está falando. Que o que for decidido aqui perante aquela situação, onde estiver 2 ou 3 reunidos, que isso mostra a união. Isso mostra, né, a comunhão entre nós, né? Então, no momento de uma reunião, de um problema, quando a gente se reúne em nome do Senhor, quando a gente quer resolver alguma coisa, e a pessoa não quer, ela tá muito dura, ela tá com muita dureza, então, o que for decidido ali, mesmo que não queiram, né? Porque às vezes a gente não quer tomar uma decisão que vai machucar a outra, mas aquela pessoa, ela tá sendo dura, ela tá sendo difícil. Ela não tá querendo aceitar o erro dela. Ou perdoar, não importa o que seja no momento, né? Mas aí, a decisão que for tomada, Deus aceita lá no céu. Porque Ele está vendo todo o trabalho sendo feito, tentando resolver a situação e a pessoa não quer. Então, Deus aceita. Por isso que o que está ligado aqui vai ser ligado lá. Ele vai aceitar lá, né? Você tentou resolver o problema com o seu irmão, você chamou o outro, chamou a igreja, o nosso pastor, e nessa reunião todos se reuniram. A pessoa não quis, não se arrependeu, não pediu perdão, ou não quis entrar num acordo com você. Amém. Então, o que for acertado ali, Deus aceita. Então, é isso que a gente tem que entender, que o perdão é necessário, né? A gente vê o servo mau, que ele é perdoado pelo seu senhor, porque a dívida dele era 10.000 talentos. Trazendo, né, para os dias de hoje, era equivalente a mais ou menos 6 bilhões. O conservo dele já deveria bem menos para ele, né? Era 100 dracmas. 100 dracmas, eles trazem mais ou menos que é em torno de uns 12 mil. Né? Então, olha a diferença, 6 bilhões para 12 mil. Tudo bem que para quem está devendo muito, né, um pouquinho faz diferença, faz, mas da forma que ele também teve o perdão do seu senhor, porque o que o senhor fala? Então, leva ele, a esposa dele e os filhos dele vende como pagamento, né? Então, eles tinham essa cultura de vender as pessoas como objeto mesmo. Tipo, você estava devendo, mas você não tinha o dinheiro para pagar, você não tinha como pagar, chegou o seu prazo. Então, você era vendido, suas coisas eram vendidas, sua família era vendida. Então, hoje, a gente vê o quanto é difícil isso, né? Você tem aquela dívida e você soa para pagar, você trabalha, às vezes vira à noite, até você conseguir pagar. E naquela época, olha o valor, 6 bilhões. E o senhor dele perdoou. E ele não poderia perdoar o conservo dele? Tudo bem que a pessoa ele saiu daquela situação de tensão, que ele ia ser preso e o senhor perdoou. Ele encontra. Ele poderia estar nervoso, mas da mesma forma que ele recebeu a compaixão daquele senhor, ele poderia ter exercido da mesma forma. Ele poderia ter sido, né, perdoador. Só que o que ele fez? Ele foi ruim. Ele não perdoou e encarcerou. Como uma pessoa encarcerada pode trabalhar para pagar uma dívida? Não tem como. Então, ele poderia ter feito o quê? Tá bom, meu conservo, vai lá, trabalha e me paga, conforme você vai conseguindo. Mas não, ele não perdoou. Então, é o que
Deus fala, né, que se a gente não perdoar, ele não vai, se a gente não perdoa o nosso irmão, ele também não vai nos perdoar. Assim também é o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. O perdão é necessário. Se Jesus voltar hoje e a gente tiver brigado, e Jesus voltar, eu fico. A mesma coisa é vocês. Por isso que a gente precisa ter um coração parecido com o coração de Jesus. Por isso que a gente precisa buscar pedir para o Senhor. Porque o perdão é uma questão de posicionamento. Se é uma coisa muito difícil, muito dolorosa, você ora. Você precisa se entregar ao Senhor e falar: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu não consigo, tá difícil. Aquele meu amigo me machucou, me deixou muito triste. Eu não consigo sozinho. Se eu olho para ele, eu tenho vontade de bater nele. Mas o que o Senhor vai fazer? Ele vai trazendo calma pro seu coração, paz. Você vai lembrando Gálatas 5:22, da mansidão, domínio próprio. Você vai lembrando das palavras dele, que é necessário perdoar. Então, você vai aplicando isso na sua vida. Porque nós precisamos refletir Jesus através das nossas atitudes. E o perdão faz parte disso. Amém? Que você possa pensar, refletir. Se você precisa pedir perdão, se você precisa perdoar alguém, Deus abençoe. A paz.